A semana termina em Brasília, ainda sob o impacto da crise no PSL. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio pelo PSC, abriu hoje uma crise no governo. Nas últimas 24 horas, a crise no PSL entrou em ebulição. É o partido do presidente Bolsonaro. É o pior desempenho de um presidente eleito no início de um primeiro mandato. A seguir, o presidente Jair Bolsonaro provoca críticas e protestos ao divulgar imagens pornográficas na internet. Um discurso considerado agressivo, com ataques indiretos a governos estrangeiros, a lideranças indígenas e com cobranças à própria ONU. A avaliação ruim ou péssima de Bolsonaro aumentou 13 pontos. Hoje, o líder do partido na Câmara acusou o presidente Jair Bolsonaro de comprar apoio de deputados. A seguir, o aprofundamento da crise no PSL, o partido do presidente Bolsonaro. E o nível de confiança no presidente Jair Bolsonaro caiu 13 pontos percentuais de janeiro a março. O presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje a promoção de um amigo ao cargo de gerente executivo da Petrobras. Bolsonaro recebeu muitas críticas de associações de professores e estudantes e também no meio político. Uma publicação do presidente Jair Bolsonaro numa rede social provocou polêmica e muitas críticas. O Instituto mostrou que a aprovação do presidente caiu 15 pontos percentuais desde a posse. Agora há pouco, o governo sofreu uma derrota. Os partidos de oposição impuseram uma derrota ao governo na Comissão de Constituição e Justiça. Autoridades do Brasil e do Chile repudiaram declarações do presidente Bolsonaro. E ainda porque a intervenção do presidente Bolsonaro na política de preços da Petrobras repetiu uma prática reconhecidamente desastrosa. Um comentário do presidente Jair Bolsonaro numa rede social contra uma jornalista gerou muitas críticas. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, publicou uma foto falsa da ativista ambiental Greta Thunberg. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje por 2 vezes sobre o desaparecimento na ditadura militar de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira. E as declarações provocaram manifestações de protesto da sociedade civil. Agora uma nota de repúdio da Globo aos ataques que o presidente Jair Bolsonaro dirigiu à nossa colega jornalista Miriam Leitão. Em relação a estas afirmações do presidente Jair Bolsonaro, o Grupo Globo divulgou a seguinte nota: uma derrota. Uma derrota ao governo. Polêmica e muitas críticas. O aprofundamento da crise no PSL. Abriu hoje uma crise no governo. Um discurso considerado agressivo. Gerou muitas críticas. Provoca críticas e protestos. Repetiu uma prática reconhecidamente desastrosa. É o pior desempenho de um presidente eleito no início de um primeiro mandato. O presidente Jair Bolsonaro inicia hoje uma viagem de 12 dias pela Ásia e o Oriente Médio. E qual é o objetivo? Estreitar as relações com importantes parceiros comerciais do Brasil. O Ministério da Educação anunciou hoje a liberação de mais de 20 milhões de reais para bolsas de pesquisa científica nas universidades. O presidente Jair Bolsonaro falou em Florianópolis que pode sair do PSL se o partido não for mais transparente com os recursos públicos. Agora, números da criação de empregos no Brasil, olha só. O país criou mais de 157 mil vagas, emprego formal com carteira assinada no mês passado. Foi o melhor setembro em 6 anos. E essa melhora aconteceu em todos os estados. O presidente também sancionou hoje o projeto que amplia a proteção às mulheres na Lei Maria da Penha. O presidente Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que cria o 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. E olha, o Ministério da Educação anunciou a criação de 679 bolsas de estudo para mestrado, doutorado e pós-doutorado. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que dá até 70% de desconto nas dívidas de pessoas físicas, micro e pequenas empresas. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da aula inaugural do curso de formação de policiais rodoviários federais em Florianópolis. Bolsonaro assinou o projeto que acelera a venda e destinação de bens e recursos
apreendidos de traficantes de drogas. Nos primeiros 9 meses de 2019, a criação de empregos com carteira assinada foi de mais de 761 mil vagas, um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Bolsonaro conheceu José Henrique, um menino de 7 anos, morador da cidade de Tubarão, que tem uma síndrome que torna os ossos frágeis. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Diante de uma plateia com 150 chefes de Estado, Bolsonaro defendeu a Amazônia e reafirmou a soberania brasileira. Apertaram as mãos e Trump elogiou o discurso de Bolsonaro. Giuliani também fez elogios ao presidente brasileiro. And President Bolsonaro gives business people confidence in Brazil. O Jornal da Record apresenta agora uma informação que ajuda a entender o momento positivo da economia brasileira. Em setembro, o número de investidores na Bolsa de Valores bateu o recorde histórico, passou de 1.400.000. E, finalmente, o Brasil tem mais investidores do que presidiários. O Ministério da Educação anunciou hoje a liberação de R$1.990 bilhões da verba que havia sido bloqueada no orçamento desse ano. A conta de luz vai ficar mais barata. A ANEEL anunciou que a bandeira tarifária em outubro será amarela. Hoje o governo também lançou um programa para a agricultura familiar no Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lançaram hoje a campanha do pacote anticrime. O presidente Bolsonaro estuda enviar militares para ajudar garimpeiros na região da Serra Pelada, no Pará. E saíram novos números da produção industrial brasileira. Houve um crescimento no mês de agosto de 0,8%. Esse é o melhor agosto dos últimos 5 anos. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que torna gratuita a publicação dos órgãos federais no Diário Oficial. O presidente Bolsonaro sancionou a medida provisória da liberdade econômica, também conhecida como mini-reforma trabalhista. O Brasil criou pouco mais de 121 mil postos de trabalho em agosto, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O crescimento de 0,31% em relação a julho é o quinto seguido. Também foi o melhor agosto em 6 anos. No acumulado do ano, a alta é de 1,55%. O governo estuda novas medidas para acelerar a geração de empregos. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado.